Olá, gente. Eu me chamo Vitória Carolina, sou do Centro Espírita Maria Madalena e é uma honra estar com vocês aqui para mais uma palestra. Como eu sempre digo, vencemos, sobrevivemos mais uma semana, mais um domingo. E é com muito carinho, com muito orgulho mesmo, né, que eu venho aqui e para anunciar as palestras do mês de junho. E esse mês está especialíssimo. Por quê? Porque a nossa casa vai fazer 60 anos. E a gente pensou em um jeito muito legal de homenagear. E hoje, né, nós convidamos o nosso querido irmão, Tiago. Ele vai falar sobre o Departamento de Estudos Doutrinários, o DED, né, com o tema DED, Trabalho e Estudo. E vai ser muito prazeroso, né, estar com o Tiago aqui nesses momentos. Então, muito obrigada, Tiago, por ter aceitado o nosso convite. E é com vocês, tá? Vamos fazer a prece e depois o Tiago entra, tá? Esse mês vai ser um pouquinho diferente, a gente não vai ter preparação, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, levar o pensamento e agradecer por mais um dia, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, né? Não só de mente, mas de coração. Que possamos compreender a palestra que será feita. Muito obrigada e que assim seja. Olá você que nos acompanha aqui no canal do Centro Espírita Maria Madalena, seja bem-vindo ao nosso encontro marcado, às nossas atividades virtuais, o nosso compromisso de, no horário da palestra, estarmos aqui no YouTube, no Facebook, trazendo informações, fazendo a reflexão sobre o Evangelho do Cristo, porque acreditamos que o estudo sistematizado, como um tratamento homeopático, muitas vezes de gota em gota, aparentemente sem muito efeito, mas a gente acredita que assim é o Evangelho do Cristo. Para muitos, no primeiro momento, como ele diz na parábola da semeadura, às vezes no primeiro momento não encanta, não chama atenção, depois as pessoas se tornam curiosas sobre a sua mensagem, a mensagem que é a mesma há 2000 anos. E os corações vão se transformando e chega um determinado momento em que o Evangelho ele encontra terreno fértil para prosperar, crescer e dar frutos. Nessa proposta, a gente trabalha para que possamos trazer sempre conteúdos novos, sempre reflexões, para que a gente também se beneficie com esse Evangelho, coloque em prática. Então, que a paz do Cristo possa reinar em nossos corações. E hoje, um dia muito especial, nós vamos falar sobre o DED, que às vezes quem frequenta a casa já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que significa o DED. E o DED é o Departamento de Estudos Doutrinários do Centro Espírita Maria Madalena. E qual que é a importância do DED? Será que o DED faz parte também de outras casas espíritas? Uma casa espírita tem que ter um DED, que é o Departamento de Estudos? Como é que funciona? Bom, nós vamos falar sobre isso e vamos falar também nas próximas palestras, vamos falar sobre os outros departamentos, as outras ramificações administrativas da nossa casa, que esse ano de 2021 vai completar 60 anos de idade, essa instituição. Como a gente pode ver, 60 anos não é pouco tempo, então já são muitas décadas de muita dificuldade. Sim, já passamos, a casa em si já passou por muita dificuldade, mas sempre se manteve firme com o propósito dos trabalhadores, principalmente daqueles mais compromissados, de fazer com que essa instituição cresça e cumpra o seu papel de trazer o Evangelho do Cristo ao coração das pessoas. O objetivo nunca foi ser uma instituição reconhecidamente no mundo, uma instituição de destaque, uma instituição grandiosa aos padrões humanos, mas é que ela possa manter essa luz trazida pela doutrina espírita, que é a luz do Cristo, acesa nos corações. Muitos dos que se envolveram, dos trabalhadores, se sentem tão gratos por fazer parte dessa história. Eu me considero também alguém que muito grato por fazer parte dessa história. Sou trabalhador voluntário da casa há alguns anos e eu me sinto muito mais grato, beneficiado do que alguém que ajuda e que beneficia. Mas nós teremos aulas especiais e vai contar bem melhor, com mais detalhes, como foi a fundação da casa, a história, de onde surgiu a ideia. A gente vai ver o núcleo familiar que teve a determinação de, um sentimento de gratidão depois de conhecer a doutrina espírita, de colocar através de uma instituição, de ajudar outras pessoas. É uma história muito bonita que vai ser contada nos dias 19 e 21 de junho pelo
Cláudio Rogério, né? Tá preparando aí essas palestras especiais. E se você está assistindo já depois dessas datas, nós vamos colocar aqui embaixo o link para você assistir sobre a história, essas 2 aulas sobre a história do SEMA. Bom, mas para a gente entender um pouquinho sobre o contexto do Centro Espírita Maria Madalena, a gente tem essa informação, está lá no site do SEMA. Vamos colocar aí na tela o link, o endereço do site, vamos colocar embaixo também na descrição. E lá diz o seguinte: as obras sociais e assistenciais do SEMA, que é o Centro Espírita Maria Madalena, constitui uma sociedade civil de caráter religioso, filosófico, científico, beneficente, educacional, cultural, de assistência social, sem fins lucrativos, de prazo de duração indeterminado, fundada em 24 de junho de 1961, em Planaltina DF, e ela tem os objetivos. Então a gente percebe aí que o SEMA ela é uma instituição sim civil, ela cumpre esse caráter, é uma instituição de assistência social, é uma instituição religiosa também, mas como instituição civil, uma instituição beneficente, que tem como objetivo ajudar as famílias necessitadas, né, praticar a caridade ensinada por Cristo, não faz distinção nenhuma entre as pessoas assistidas, né, as famílias assistidas, bem como também é uma instituição sem fins lucrativos, então não existe nenhum tipo de salário, não existe nenhum tipo de remuneração, não existe nenhum tipo de profissão onde as pessoas mantêm o seu sustento através da instituição. Todos os trabalhos, tudo que se desenvolve na instituição espírita é através do serviço voluntário. E como os objetivos, a gente tem os seguintes. Primeiro, o objetivo é o estudo e a prática do espiritismo, propagando ilimitadamente seus ensinamentos doutrinários por todos os meios de comunicação possíveis, de conformidade dos métodos estabelecidos na codificação de Allan Kardec e nas obras subsidiadas. Número 2, a prática da caridade espiritual, moral e material por todos os meios ao seu alcance. E o terceiro, a execução de serviços assistenciais, educacionais e profissionalizantes, visando o atendimento da população carente. Então, nós sempre vamos ver na instituição do Centro Espírita Maria Madalena a execução de serviços assistenciais, educacionais, profissionalizantes, o atendimento às famílias carentes, prática de estudos, tudo isso está em conformidade com os preceitos da doutrina espírita. E a gente tem, a título de organização, né, alguns departamentos da nossa casa. Nós temos o DAS, que é o Departamento de Assistência Social, temos também o DDA, que é o Departamento de Divulgação e Artes, temos o DET, que é o Departamento de Estudos Doutrinários, ao qual nós vamos falar hoje. Tem também o DEMAPA, Departamento de Material e Patrimônio. Tem o DEPAI, Departamento de Assistência Espiritual. DEPRO, que é o Departamento de Promoções. Temos também o DIGI, que é o Departamento de Infância e de Juventude. Cada um desses departamentos aí cuida de uma área específica. Quem não conhece bem a doutrina espírita pode achar que outras casas espíritas seguem também o mesmo padrão, como se fosse um protocolo onde que deve se seguir desses departamentos. E não é assim que funciona, né? É a forma que a casa achou de gerenciar melhor as suas atividades. A casa foi crescendo, houve-se a necessidade de cuidar do patrimônio, né, das instalações, né, da questão física, houve-se a necessidade de se criar um departamento apenas para cuidar das atividades espirituais, houve também a necessidade de criar um departamento para cuidar da divulgação das artes, da divulgação dos meios virtuais, enfim, várias e várias departamentos, várias e várias demandas que a casa achou a melhor organização sim. Então a casa tem seu presidente, vice-presidente e tem os diretores de departamento, mas isso não é uma regra. A casa espírita, por padrão, ela é simples, então não tem cargos, ainda mais cargos com destaque social, a gente não vemos uma questão de hierarquia religiosa dentro da casa. Diretores de departamento não possuem nenhum tipo de privilégio ou coisa assim, apenas são trabalhadores simples, mais compromissados, que eventualmente vão ocupando esses cargos de diretores de departamento, assim como a presidência também que gira. Não existe nenhum tipo de reconhecimento social por isso. É apenas a instituição se organizando, estabelecendo, o Centro Espírita Maria Madalena estabeleceu essa organização para administrar melhor suas atividades. E não quer dizer que outras casas têm que ser dessa forma, e também não quer dizer que vai ser sempre assim. Pode se modificar no futuro, se as pessoas que administram a casa acharem porventura necessário. Mas hoje nós vamos falar do DED, que é o Departamento de Estudos Doutrinários. O Departamento de Estudos Doutrinários da casa. Então a Casa Espírita, ela sentiu a necessidade, né, o Centro Espírita Maria Madalena sentiu a necessidade de
estudar de forma sistematizada a doutrina espírita. Existe uma tendência das pessoas de rotular o espiritismo, as pessoas que não conhecem a doutrina espírita. Entre outras coisas, entre outras denominações, dizer que o espírita são pessoas mais intelectualizadas, pessoas de alta renda e pessoas que se vinculam muito aos livros, que se fecham muito nos livros. Bom, talvez a gente possa entender que esse rótulo se deva ao fato de que o brasileiro ainda, infelizmente, de uma forma geral, ele não tem muito o hábito da leitura, que é um hábito saudável, e nós deveríamos melhorar os nossos hábitos de ler, né? Não só obras espíritas, mas no geral deveríamos ler mais. E o espírita, ele tem esse rótulo de ser estudioso, e talvez por ser estudioso ser mais elitizado, mas o que a gente percebe é que isso não tem absolutamente nada a ver. A doutrina, sim, ela preza pelo estudo. Vamos falar um pouco sobre isso, mas isso não quer dizer absolutamente nada com classes sociais, até porque hoje em dia, principalmente, o acesso à leitura, ele está muito universalizado, né? As obras espíritas, muitas, a gente encontra até de forma gratuita na internet. Então, quem quer realmente se especializar, quem quer estudar, quem quer aprofundar sobre o estudo, vai conseguir, vai ter acesso. A nossa instituição, pelo menos a que eu posso dizer que eu conheço, essa questão de classe social, ela não faz diferença nenhuma, porque não existe nenhum tipo de diferença social. Há trabalhadores de todas as formas, de todas as classes sociais, até porque, lembrando o Evangelho do Cristo, Cristo veio para todos, né? E todos aqueles de bom coração o seguiam. Tem um exemplo muito clássico que ele andava em geral, entre as pessoas pobres, miseráveis, os que mais sofriam, porque ele veio para os que sofrem. Mas ele não deixou de abraçar, de acolher Zaqueu, que era rico, mas que tinha um bom coração. Um coração preparado para a transformação moral trazida pelo Cristo. Então o Espiritismo, ele tem essa universalidade. Porque a mensagem do Cristo, ela tem essa universalidade para todos. Mas o Espiritismo, ele busca sempre estudar mais, aprender mais, aprofundar mais, até porque é da natureza que a gente se mantenha em movimento, em ritmo de aprendizado e de aperfeiçoamento. Diante disso, a questão 192 do Livro dos Espíritos, ela pergunta o seguinte: podemos, a partir dessa vida, com uma conduta perfeita, transpor todos os graus e nos tornarmos espíritos puros, sem passar por outros graus intermediários? Bom, Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, é a pergunta 192, e os Espíritos respondem que não, que o ser humano, na condição de encarnado, a condição em que nós nos encontramos, ele não tem condições de aprender todas as coisas, porque nós, naturalmente, pela nossa condição, nós estamos entorpecidos ou afastados da consciência mais plena. Então a gente não consegue transpor todos os obstáculos e aprender sobre todas as coisas na condição de encarnados. Como dizem os espíritos na resposta, assim como uma criança, né, a criança prodígio que chama atenção por se destacar das demais, por estar muito à frente do seu tempo. A criança prodígio, ela está na sala de aula, mas claramente o professor observa que ela não faz parte dali, ela não está naquele nível, ela está num nível muito acima. Mas ela, não, por si só, não é um adulto, né? Não pode ser considerado um adulto, com toda a sua complexidade da vida de um adulto. Por mais que ela seja muito inteligente, ela tem que passar pela fase da adolescência e chegar na fase adulta. Então, por uma criança ser muito à frente do seu tempo, ela não pode assumir responsabilidades de uma pessoa que já tem a vida adulta, né, a vida formada. Com essa analogia, eles nos explicam que, embora existam pessoas que conseguem se aperfeiçoar muito na encarnação, ainda precisa passar por outras etapas. Então, nós estamos num processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento. Agora, é triste a gente perceber uma realidade, que a grande maioria dos encarnados vive uma espécie de sono, um sono bom, onde a gente se esquece da vida eterna, onde às vezes a gente acredita na vida eterna, mas a gente coloca isso num segundo plano, num local da nossa cabeça onde a gente considera algo muito místico, ou uma realidade muito diferente que talvez, ou certamente, nós vamos encontrar em outro momento. E muitos de nós optamos por dar valor as coisas materiais, um valor excessivo. Não que a gente tenha que se abdicar das coisas terrenas, né? Até porque a gente vive no mundo material, mas nós costumamos dar um excessivo valor às coisas, às paixões, às sensações mundanas, e aí a maioria de nós vive esse sono prazeroso, mas que no despertar após a morte do corpo físico, ele pode representar
dores e sofrimentos muito grandes. O espírita, o verdadeiro espírita, que é aquele que busca se aperfeiçoar, independente de frequentar uma casa espírita ou não, de estar no lar espírita ou não, mas o verdadeiro espírita é aquele que busca aprender, conhecer e se modificar, faz esforço para se modificar, identifica suas tendências morais, aquelas que o prejudicam, e trabalha, luta para que elas se modifiquem. Essa pessoa, ele optou por acordar no sono. Ele optou por ter uma vida não daquele sono entorpecido, aquele sono ilusório, mas optou por ter uma vida já desperta, já despertar enquanto é tempo. Por isso, e entendendo que somos seres que estamos em processo constante de aprendizado, precisamos nos esforçar, precisamos estudar, precisamos nos aperfeiçoar cada vez mais. Então, a encarnação ela tem um propósito, né? Ela cumpre um objetivo. E para cumprir bem esse objetivo, não existe uma receita mágica. Cada um vive a sua vida. Mas o que é padrão para todas as pessoas e que nós precisamos entender é que a evolução ela é constante na vida de todas as pessoas. A evolução intelecto-moral. Evoluir intelectualmente, ou seja, estudar, aprender cada vez mais. E essa evolução intelectual ela tem que estar acompanhada de uma evolução moral. Evolução moral é modificar-se, olhar para dentro, aplicar a inteligência para a nossa modificação, nos tornando pessoas melhores, combatendo as nossas más inclinações, combatendo as nossas maiores dificuldades. E isso a gente só consegue com esforço repetitivo, contínuo, voltando e estudando, aplicando cada vez mais. Não é um milagre que acontece de uma hora para outra. Como diz aqui no slide, está lá nas obras póstumas, frase de Kardec. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Então, o Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, né? Então, através do seu esforço, nós consideramos o esforço da codificação, o Consolador prometido, né? De uma forma em que a gente entendesse com clareza, e escreveu as 5 obras básicas, né? As 5 obras que consideramos as obras básicas, de onde saem luzes para as nossas reflexões. Ele considerava, ele como professor, como cientista, né? Como educador, ele entendia a importância e a necessidade do estudo sistematizado, né? E da necessidade de se estudar cada vez mais, de se aprofundar no estudo, até porque a gente sabe que quando a gente não estuda uma doutrina, quando a gente se propõe a praticar uma doutrina, está dentro de um círculo religioso, de uma doutrina, e a gente não estuda, a gente fica muito refém do que as outras pessoas dizem, do que contam para nós, do que dizem para nós, do que falam para nós, do que é verdade. E aí a gente cai nas maiores artimanhas e pegadinhas que o Espiritismo combate. Uma delas é a fé cega, né? O Espiritismo fala muito da fé cega e a fé raciocinada. Nós devemos ter a fé raciocinada, que é a única que consegue encarar a razão em qualquer época da humanidade frente a frente. Agora, a fé cega não, é aquela que você simplesmente acredita em algo que alguém te diz, porque alguém te diz que é verdade, que deve ser assim. Então, nós precisamos formar consciências críticas e combater a tentativa de que certos conceitos que não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo, às vezes tentam colocar dentro do espiritismo. Então, somente uma mente, né, acostumada a estudar, a aprender, a refletir sobre esse assunto, vai ter maturidade suficiente para entender que aquilo é certo ou não. Nós temos uma porção de obras subsidiárias, consideradas subsidiárias. O Brasil, ele produz ainda muitas dessas obras, né? Entendendo que para o Brasil veio a árvore do Evangelho, como está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então nós temos aí obras de cunho doutrinário importantíssimo, né? Se a gente pegar todos os autores que escreveram através de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, entre tantos outros médiuns, são verdadeiros presentes da espiritualidade. Mas a gente sabe que existem outras obras que também são psicografadas, que não têm tanto compromisso assim com o espiritismo e com o objetivo do espiritismo, que é a modificação do ser humano. E aí, se a gente não tiver o cuidado, nós acabamos entrando nessas obras e pegando conceitos errados e trazendo como verdadeiros, porque nos falta o senso crítico, né? E o senso crítico nós desenvolvemos através do estudo. Conhecimento é fruto de longa paciência,
de ardorosa boa vontade e de profunda meditação. Georges Dijan, no livro A Nova Luz. A gente pode entender que sim, o conhecimento ele é fruto de paciência, né? Ninguém vai adquirir conhecimento de uma hora para outra. O conhecimento ele se constrói aos poucos. Falando por mim, que faço cursos sistematizados na Casa Espírita desde da infância, passei pelo maternal, a infância, a mocidade, né? Cursos sistematizados. Hoje estou na condição de instrutor de cursos, me sinto ainda um aluno em necessidade de aprendizado constante, porque o conhecimento ele é sim fruto de paciência. Nós precisamos ter paciência, determinação para construir um conhecimento. E aí, naturalmente, com a humildade, né? Porque a partir do momento em que a gente se julga muito conhecedor e que já entendemos bem, é onde a gente cai em certas armadilhas, né, do egoísmo, e aí a gente acha que sabe demais, e a gente deixa de estudar, a gente deixa acha que sabe muito, né? A gente confia muito no nosso taco, e aí a gente acaba ficando para trás e nos tornando, às vezes, pessoas cabeça dura, fechada, que não entendem certamente alguns conceitos, até porque o espiritismo, embora ele não se modifique na essência, mas ele está sempre atualizando o seu pensamento, porque o pensamento espírita reflete o pensamento da humanidade, na humanidade no sentido da natureza, da evolução. Então, o espiritismo, ele vai falar, sim, sempre sobre questões muito atuais e não vai se modificar a sua essência, porque a essência do Cristo não se modifica. Os ensinamentos do Cristo há 2000 anos são aplicáveis à nossa vida hoje e serão aplicáveis à nossa vida daqui a séculos, porque Jesus não falava para seres humanos encarnados. Ele falava sim para seres humanos encarnados, mas principalmente para espíritos eternos em processo de evolução. E o espiritismo ele fala disso também. Então, achar que sabe muito, achar que já entendeu, achar que não precisa aprender é um grande erro e uma grande sintoma de orgulho que a gente tem. Então, precisamos combater isso. E André Luiz, ele vai falar o seguinte: o conhecimento espírita é orientação para a vida essencial e profunda do ser. Claro que a evolução é lei para todas as criaturas, mas o espiritismo intervém no plano da consciência, ditando normas de comportamento suscetíveis de traçar caminhos retos à ascensão da alma, sem necessidade de aventuras nos labirintos da ilusão que correspondem a curvas aflitivas de sofrimento. Então o André Luiz está deixando muito claro aí que o conhecimento é para todas as pessoas. A evolução é para todos. O espiritismo, ele não é só para os espíritos, assim como Jesus, ele não veio para os cristãos, né? Jesus veio para a humanidade. O espiritismo também, ele é para a humanidade. Então, até porque a humanidade toda precisa evoluir, deve evoluir e vai evoluir, porque somos todos filhos de Deus. E como o André Luiz diz aí, o conhecimento espírita, ela é a orientação para a vida profunda do ser. Então, claro que a evolução é para todas as criaturas, mas o conhecimento espírita é uma evolução profunda do ser. Porque evoluir por evoluir, né, a evolução, a inteligência, né, desenvolver a inteligência, nós caímos em muitas artimanhas de desvios de condutas. Então a gente precisa saber o caminho certo para caminhar. A gente precisa traçar roteiros mais certos. Obviamente que se eu faço escolhas ruins, nós já entendemos que ninguém retrograda, ninguém desce, ninguém evolui. A evolução é constante. Uma vez que eu adquiri um conhecimento novo, aquele conhecimento, aquela evolução, ela já é minha. Da mesma forma que ninguém vê um objeto e desvê. Então, uma vez que você evoluiu, você já aprendeu a evolução. Mas nós podemos perder muito tempo estacionados, optando por praticar o mal, desenvolvendo a nossa inteligência para o mal, e isso nós só atrasamos a nossa real evolução. E vamos ter que refazer nossos caminhos, muitas vezes através de dor e sofrimento, porque não optamos pelo caminho mais seguro, pelo caminho mais fácil, pelo melhor caminho. É o caminho da porta estreita, né? Porque na alegoria ela é estreita porque exige um sacrifício, mas ela é o melhor caminho, é o caminho mais fácil e seguro que a gente tem para percorrer, né? Então o André Luiz, quando ele está falando isso, ele está justamente fazendo esse alerta. O espiritismo ele vem trazer bases seguras para a gente saber qual caminho percorrer. Hoje o mundo está cheio de filósofos, de pessoas que praticam ajudam os semelhantes, e cheio de esquemas, de filosofias de vida que ajudam, que transformam, mas a gente ainda vê as pessoas com muito orgulho, com muito sentimento reprimido, mágoas profundas, e as pessoas ainda dizem que perdoam, mas não conseguem perdoar, as pessoas ainda não conseguem ter contato com a parte mais difícil do seu coração, carregam mágoas às vezes para a vida inteira. E muitas dessas filosofias humanas às vezes nos
ensinam a carregar as mágoas ou transformar o ódio em combustível. Isso vai muito na contramão do que o mestre nos ensinou, que é perdoar. Perdoar ainda é o caminho que a gente não entendeu muito bem, mas é o caminho mais seguro, o caminho mais certo da evolução. Continuando, ainda diz André Luiz, né, que o conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. O Allan Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, só pode ser feita com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenção e animados de firme e sincera vontade de chegar a algum resultado. Seriedade, né? Doutrina espírita, ela é seriedade. O estudo da doutrina, o estudo sério, ele precisa passar por pessoas comprometidas. Não são pessoas inteligentes e pessoas capacitadas, né? Tá falando de pessoas comprometidas, né? Pessoas comprometidas conseguem resultados satisfatórios. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e desenvolvimento dessas ideias. Então a gente não vai se tornar mestre em espiritismo, né? O mestre em cristianismo, ou então em qualquer ciência humana da noite para o dia. Exige tempo, dedicação, muita dedicação e esforço. Isso aí para qualquer ciência, né? Precisa ter uma continuidade, a palavra que Kardec usa. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, são palavras do Espírito de Verdade, que diz que sim, devemos estudar sempre, mas todo esforço de estudo, ele não vai valer a pena, ele vai ser desperdiçado se a gente não colocar o sentimento em primeiro lugar, se a gente não estudar com a intenção de nos modificar, de amarmos uns aos outros. Faremos como Paulo diz nas suas cartas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Se eu não tiver amor, do que adianta? Então, ainda se eu souber muito, ainda que eu for uma pessoa extremamente entendida da doutrina espírita, isso não vai fazer diferença nenhuma se eu não souber aplicar isso na minha vida, se eu não souber perdoar, se eu não souber amar, se eu carregar mágoa, se eu mantiver os mesmos costumes que eu mantenho há 300, 400 anos. Então, a necessidade de se estudar, ela é latente. A nossa casa espírita, ela sempre prezou pelo estudo. O estudo sistematizado, ele facilita na reforma íntima, a gente consegue praticar a reforma íntima mais fácil. A gente consegue entender melhor os princípios doutrinários, a gente consegue ficar mais perto da doutrina codificada, não da doutrina fantasiosa, como a mente que não estuda, né? Pessoas que não estudam costumam puxar. Então a gente consegue desenvolver fé raciocinada, a gente consegue pensar melhor, a gente tem mais segurança, equilíbrio emocional. Então a nossa casa espírita, ela sempre prezou pelo estudo, fazendo até alusão à anedota do Humberto de Campos, que dizia que o amigo foi visitar o outro que estava internado no hospital, gostava muito desse amigo, muito conduído com a sua situação, internado, foi visitá-lo e o amigo internado disse que estava com muita vontade de comer abacaxi e o amigo queria ajudar o outro. Foi na rua, comprou abacaxi, escondido, deu pro amigo, estava internado, o amigo comeu, passou mal, até porque ele estava internado por um problema gástrico, né? E o abacaxi seria um verdadeiro veneno para quem tem problema de estômago, né? Problema de úlcera. Ou seja, não basta ter simplesmente a boa ação, a vontade de ajudar. Nós precisamos entender, precisamos ajudar da melhor forma possível. Na medida que vamos entendendo melhor os mecanismos que regem a vida, justiça divina, lei de causa e efeito, os mecanismos da reencarnação, como Deus ajusta as criaturas, como Deus renova as pessoas através das encarnações, quando vamos entendendo, à medida que vamos entendendo, vamos até ajudando melhor as outras pessoas. O nosso objeto de ação, ele se aprimora. A gente consegue ajudar cada vez melhor, de forma mais eficiente. Então precisamos aliar sempre esses dois preceitos, o sentimento e a razão, estudando, nos aperfeiçoando. A nossa casa, desde o início, nas atividades mediúnicas, já se tinha a prática de estudar. Na verdade, as atividades mediúnicas, as pessoas estudam até hoje. Então sempre tem um momento, né, antes de começar a prática mediúnica, as pessoas se reúnem, fazem um estudo, né, capítulo a capítulo, é debatido, porque existe a necessidade da gente estar sempre em contato com os mecanismos de atuação, né? Entender como a atividade funciona, entender como a sociedade, né? Como a espiritualidade funciona no resgate a espíritos sofredores e intercessão no mundo dos encarnados. Então se estuda muito nas atividades mediúnicas. Mas se percebeu que a atividade mediúnica, muitas pessoas procuram o centro espírita, mas não gostam da atividade mediúnica, não querem se envolver com a atividade mediúnica diretamente. Isso a gente respeita, obviamente. E existe outro ponto também, que a atividade mediúnica, por ser algo muito sério, né, algo que deve ser feito com muito cuidado e com muita cautela, já existe também a necessidade que a pessoa vá para a atividade
mediúnica com um conhecimento prévio, com um preparo prévio. Então, ao longo dos anos, a nossa casa percebeu que fazer o estudo apenas nas atividades mediúnicas não era a melhor forma de suprir essa demanda por conhecimento, para que as pessoas entendam melhor. Então, começou-se a formar grupos fora da atividade mediúnica e desenvolvendo esses estudos, sempre com o objetivo comum de fazer com que as pessoas desenvolvam também o lado da razão, que as pessoas aliem a evolução do lado do sentimento e do lado do raciocínio, porque é chegado um tempo na humanidade, de uma forma geral, que as pessoas não se convencem simplesmente de ir numa instituição e alguém fala, é assim ou não é, segue um ritual e pronto. A gente precisa participar, a evolução ela precisa ser participativa, nós precisamos participar da nossa própria evolução. Então, ao longo dos anos, houve-se a necessidade de criar o Departamento de Estudos Doutrinários. Há muitos anos a casa se esforça, forma turmas, pratica atividade, desenvolve. São muitos instrutores, muitos alunos. São momentos de reflexão, momentos de aprendizado que acrescentaram muito à vida de todas essas pessoas. E nós temos alguns exemplos, alguns registros. Desde 1991, já temos fotos aí de pessoas fazendo a confraternização no final dos cursos, no final do semestre. Os cursos, eles seguem a programação de serem semestrais, por uma questão de organização, Então, pega-se uma obra, estuda, geralmente há essas confraternizações no final do semestre. Temos registro aí também, de 1992, as pessoas se reunindo ao final do semestre, para comemorar, para confraternizar. 1993... E a gente vê também curso de formação de evangelizadores, 1994. Existe o curso também para formar novos evangelizadores, até porque é um compromisso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, a casa também oferece o curso de formação de novos evangelizadores, para que tragam didáticas, para que se aplique dinâmicas, para que haja um canal de comunicação onde as pessoas tirem suas dúvidas, porque o instrutor também tem dúvida, o instrutor também é aluno e aprendizado. Então, a casa sempre teve essas formações, formação de instrutor para o departamento de infância e juventude. E avançando mais um tempo, nós temos aí registros de turmas, várias e várias turmas que foram formadas, atividades que foram sendo realizadas dentro da nossa casa, numa época boa, época que podia aglomerar. Então, o Departamento de Estudos Doutrinários, o DED, ele já está aí há vários e vários anos com esse comprometimento, que as pessoas estudem, que as pessoas pratiquem a reforma íntima. E talvez acho que um dos mais importantes do Departamento de Estudos Doutrinários é a realização das palestras. As palestras são de responsabilidade do departamento. E muito mais importante do que atividade mediúnica, do que atividade de estudo em geral, os trabalhos assistenciais, de uma forma geral, que são todos de extrema responsabilidade e de importância. Talvez as palestras públicas seja uma das atividades mais importantes da Casa Espírita, porque é onde as pessoas que estão chegando podem se sentir acolhidas, onde não existe nenhum pré-requisito para se participar, porque os cursos eles têm os seus pré-requisitos, Nos primeiros, apenas a frequência, mas os outros cursos existem, a pré-requisito de se ter feito os cursos anteriores, Então as relações elas vão se afunilando. Na palestra pública não. As portas são abertas, é na palestra pública que às vezes a espiritualidade de forma silenciosa está fazendo tratamento com aqueles que estão indo lá, muitas vezes desligando os seus companheiros espirituais que atormentam, muitas vezes aplicando passes magnéticos em regiões do corpo em que a pessoa necessite de uma desobstrução, de um tratamento, e as pessoas saem com a saúde renovada, sem perceber às vezes, mas é onde a Casa Espírita acolhe de uma forma geral o público, todas as pessoas que se sentem com vontade de ir, todas as pessoas são beneficiadas nas palestras públicas. Então, foi se formando uma organização ao longo dos anos. Para aqueles que não querem fazer curso nenhum, só querem ir na palestra, tudo bem, o DED tem as palestras públicas, que já são um tratamento, já são de suma importância. Para aqueles que querem fazer o tratamento espiritual, existem as palestras também voltadas para esse público, para as pessoas que estão em tratamento, para um grupo mais fechado, para as pessoas que querem fazer cursos mais aprofundados, tem os cursos mais aprofundados, tem os cursos básicos, as pessoas são assistidas. Não é só o desenvolvimento intelectual, é o desenvolvimento moral também.
As palestras públicas, elas acontecem sempre nos domingos e nas quintas-feiras, né? Atualmente a gente não está tendo palestra, mas a gente está fazendo de forma virtual e quando puder voltar, continuaremos, né? Nos domingos e quintas-feiras, as palestras públicas, nos domingos às 19 horas, nas quintas-feiras às 20 horas, para o público geral. E lembrando também que a palestra pública, ela tem como objetivo a consolação, o consolo, o tratamento de todos aqueles que necessitam. Então vale lembrar que existe o trabalho também nos cemitérios, no trabalho no dia de finados, fazer a palestra espírita para aqueles corações, para as pessoas que precisam ouvir aquelas palavras, que precisam de consolo, até porque o espiritismo é isso, é consolação, consolação a todos que necessitam. E assim a gente entendeu um pouco mais o funcionamento do Departamento de Estudos Doutrinários, departamento do SEMA, que é somente um dos departamentos do SEMA. É que cuida dos estudos, dos cursos, das palestras, do conteúdo, quais livros vamos nos basear. O Departamento de Estudos Doutrinários também já elaboraram cursos novos, cursos feitos pela casa, né? Pessoas estudiosas que buscam fontes seguras. É onde a pessoa tem uma garantia que vai aprender de uma forma mais segura, sem cair em literaturas maliciosas, em literaturas onde a pessoa vai perder tempo. Então ajuda a desenvolver o nosso lado humano e traz lições que nenhuma instituição civil ainda consegue, com muita raridade, que é desenvolver o lado sentimental, o equilíbrio emocional. Os nossos filhos, a nossa sociedade, eles estão indo para escolas e aprendendo cada vez mais, estão aprendendo ciências humanas, filosofias, legislações, direitos, ciências matemáticas, física, ciências sociais. Estão se tornando pessoas muito inteligentes, adultos muito inteligentes, mas às vezes diante da maior dificuldade, que é ser abandonado no relacionamento, quando é vítima de estelionato, quando o sócio rouba tudo, às vezes as pessoas se sentem sem chão, às vezes as pessoas se suicidam, às vezes as pessoas carregam mágoas por muitos anos, as pessoas não são capazes de perdoar, as pessoas adoecem porque não conseguem superar os maiores desafios da vida. E a escola de evangelização, o estudo sistematizado, ele busca preparar o ser humano para os maiores desafios da vida. A escola civil, ela é de suma importância. Deixar os filhos na escola humana, ela é essencial. Precisamos preparar cada vez mais, pisar pela educação da nossa sociedade. Mas a gente não pode negligenciar a educação, aquela educação que vai trazer o equilíbrio moral, aquela educação que vai deixar as bases mais seguras e mais fortes para se desenvolver um aluno, um adulto, com muita segurança emocional na frente. E só a educação, aquela educação, como André Luiz diz, aliada aos ensinos do Cristo, né? E a educação espírita, né? Os cursos, os livros abordados, o estudo espírita, ele é fundamental e de suma importância nesse sentido. Então, toda casa espírita precisa ter o DED? Não, cada um vai se organizar da forma que achar melhor, mas a casa espírita séria, ela precisa ter um programa de estudo sistematizado da doutrina espírita. Isso é fundamental para a seriedade de uma instituição espírita, porque é da natureza que a gente precisa se movimentar e aprender cada vez mais. Aprendendo cada vez mais, nos tornando seres humanos melhores e conseguimos cumprir o nosso papel na evolução. Então, que a paz do Cristo fique com todos nós, tenhamos uma excelente semana e à medida que os outros departamentos forem sendo abordados, nós vamos colocar o link aqui embaixo para as pessoas poderem acompanhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Gente, eu não disse que o DED é maravilhoso? Não foi muito legal a gente ouvir essa história com o Thiago? Eu só tenho a agradecer, né? E penso, né, que as próximas palestras, as próximas atividades serão muito riquíssimas e muito belíssimas. Então, gente, vamos finalizar, né, esse momento tão feliz, falo gratificante por fazer parte, né, de uma equipe, de um trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer a todas as pessoas que passaram pelo DED e todas as pessoas que estão no DED. Eu falo, é muito fácil coordenar quando você tem pessoas tão maravilhosas, então, tão acreditadas no trabalho, né? Acreditam, compartilham do mesmo pensamento que eu. Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, que possamos ter uma semana tranquila. Que a espiritualidade amiga possa colocar
os remédios salutares na nossa água. Mais uma vez te agradecemos e que assim seja. Nos vemos, tá? Próxima semana. Beijo. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.